Amen.
Deixem, portanto, toda a espécie de maldade, toda a mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem, para a salvação. Se é que já se saborearam como o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Felicidade no serviço é um educador cristão que exalta a alegria e a satisfação encontradas no serviço cristão. A sua letra reflete um sentimento de contentamento e bênção que advém da dedicação à obra de Deus, expressando então um compromisso profundo com a divulgação da mensagem da salvação. A verdadeira felicidade é encontrada na obediência e na entrega ao serviço de Jesus Cristo. Independentemente das circunstâncias, seja na tristeza ou na alegria, o servo de Deus mantém o espírito alegre e resiliente. E vamos entregar então os nossos dízimos e ofertas, enquanto entoamos o hino Felicidade no Serviço, a primeira, a segunda e a quarta estrofe. Oh,
Vimos com o propósito de cultuar, louvar o teu nome, bem dizer, acima de tudo e todas as coisas como tu mereces. Só tu és o único Senhor, o Senhor das nossas vidas. E obrigado por um dia que tu mandaste o teu Filho para nos resgatar, Pai. Ó Pai, nesta hora, quero te agradecer também por estes dízimos, estas ofertas. E pedimos sempre, Pai, que sejas tu a nos dar a inteligência, a capacidade de podermos aproveitar estas ofertas. Elas possam ser bem aplicadas aqui no trabalho, aqui na alegria. E também que possa ajudar aqueles que necessitam da nossa beneficência. Ó Pai, por isto, Pai, por isto pedimos e tudo que agradecemos em perdão dos nossos pecados. Amém. Filhos da luz, convosco, porém, não é assim, porque são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Lembrem-se que dantes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comportem-se como filhos da luz. Vamos entoar então o hino 416, a primeira e a quarta estrofe. É bom estarmos reunidos na casa do Senhor para louvar, para o adorar. Eu vou pedir que os irmãos abram as Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. E hoje, como é tempo de ceia, eu vou fazer uma reflexão que já há algum tempo atrás eu fiz aqui na igreja, mas como eu ouvi de um determinado pastor, ele disse assim: aquele sermão que você não pode repetir, senão que você nunca deveria ter pregado. Porque se você pregou e decidiu não pregar mais, é que não devia ter pregado nunca, porque não serviu. Então, eu vou estar repetindo, não sei se os irmãos lembram ou não, mas 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, e nós vamos ler sobre a ceia. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar,
não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Vamos ficar só até aqui. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos receber de Ti, queremos aprender de Ti. Por isso pedimos que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos ilumine e que Ele nos fale para que possamos compreender a Tua palavra. Desafia-nos nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Refletir sobre a ceia é sempre um desafio. E esse texto de 1 Coríntios, ele é maravilhoso, porque ele vai dizer que a ceia tem alguns aspectos que nós muitas vezes não compreendemos. Notem que Paulo diz que essa igreja, quando se reunia, ela não se reunia para celebrar a ceia, porque tinha gente que comia demais e tinha gente que bebia demais, tinha gente que ficava com fome. Era uma igreja confusa, a igreja de Corinto. Apesar de ser cheia dos dons do Espírito Santo, ela era uma igreja que não, na sua vivência, ela não percebia as coisas de Deus, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que o chamado, disse: não pude dar-vos comida real, mas tive que dar leite para vocês. E vocês são crianças, imaginem todo o conteúdo que tem, nós ficamos cheios de dúvidas e questões, e Paulo diz assim: isso aqui é o mais básico possível. Mas é interessante nós olharmos esse texto a partir do que Paulo vai dizer no versículo 23. Vejam, ele começa dizendo: eu recebi do Senhor. Pergunta: quando é que foi que Paulo recebeu isso do Senhor Jesus? É bem interessante nós pensarmos nisso, porque nós temos que olhar para Paulo e perceber que no livro de Atos, no capítulo 9, acontece a conversão dele. Ele está a caminho de Damasco, se converte, fica cego, passa 3 dias em jejum e oração. Aí ele vai a casa, manda chamar Ananias e vai orar por ele. E aí Lucas diz que ele aparece já pregando o Evangelho e tudo. Então, quando é que ele recebeu do Senhor Jesus? É muito interessante quando nós olhamos o livro de Gálatas, porque no capítulo 2 de Gálatas nós vamos perceber essa realidade. Capítulo 1, ele vai dizer, desculpem, quando Deus, porém, ele diz assim: porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo
eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse aos gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Vejam, isso é muito interessante, porque quando nós vamos para o livro de Atos, Lucas tem que resumir muita coisa, né? Ele está escrevendo, mas naquela época o papel era muito caro, então para escrever era muito sério, né? Então, quando nós vemos a conversão de Paulo, ele tem a visão, e o Senhor havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Ele disse: levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí vai falar que ele é batizado e tudo, e logo depois disso ele vai se alimentar e vai começar a pregar o Evangelho. Mas Paulo diz assim aos Coríntios: que eu recebi do Senhor. E em Gálatas ele vai dizer quando é que ele recebeu do Senhor. Quando ele vai para a região da Arábia. Não quer dizer que ele foi para a Arábia Saudita, né? A região da Arábia, possivelmente ele tenha ido para o Monte Sinai ou o Monte Horebe. Mas isso é uma outra questão que depois nós poderemos discutir e falar com mais calma. Mas ele recebeu de Jesus. Ele foi ensinado diretamente pelo Senhor Jesus numa experiência pessoal. E ele vai falar para nós e para aquela igreja a questão da ceia. Quando nós celebramos esse momento e as suas implicações. E hoje eu quero falar dessas implicações para nós, o que nós precisamos perceber sobre a ceia. A primeira coisa é ter a visão histórica da ceia. Quando nós pensamos em visão histórica, é um fato que aconteceu no tempo e no espaço, que nos mostra Jesus entrando na nossa história, que nos mostra que Deus desceu até nós, encarnou, viveu no nosso meio e celebrou esse momento. E ele celebrou esse momento lá aproximadamente no ano 30, na cidade de Jerusalém. Aquele era um momento de muita tensão. É que nós olhamos para o momento da ceia e da última Páscoa de Jesus, mas esquecemos o que estava acontecendo. Se os irmãos lembrarem, quando Jesus está sendo julgado, pouco depois de ele celebrar a ceia, a Páscoa, instituir a ceia, há um homem por quem ele é colocado lá desse homem, e esse homem é admitido e aceito pela população em vez de Jesus. A população pede para aquele homem ser libertado, chamado Barrabás. E o texto diz que houve uma sedição, uma revolta contra os romanos. A cidade de Jerusalém estava apinhada de gente. Era um momento tenso. Era um momento tenso também na vida de Jesus, de preocupação. E ele institui a ceia no momento da Páscoa, simbolizando e dizendo: nós somos os seres humanos escravos do pecado, mas agora vamos celebrar a Páscoa, a nossa libertação dos nossos pecados, e vamos fazer uma caminhada para a nossa terra, para uma nova vida. Então Paulo está nos ensinando, e nós precisamos olhar para esse momento tendo uma visão histórica do que aconteceu. Não podemos esquecer da entrada de Jesus, da manifestação de Jesus no seu sacrifício. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando que Ele morreu por nós,
que Ele ressuscitou por nós, que Ele nos perdoou, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade tem a ver com uma visão pessoal. Nós celebramos a ceia olhando e vendo Jesus. Nós fazemos em memória de Jesus. Veja a visão histórica e a visão pessoal de Jesus, quem Ele é. Não só o momento histórico, mas sabendo quem Ele é, que Ele é o Senhor, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é Deus encarnado. Porque Ele diz assim, fazer em memória de mim. Nós não fazemos por outro momento, por outra coisa, nós fazemos pensando no Senhor Jesus, em quem Ele é, o Deus encarnado, o Deus que se humanizou, o Deus que se fez humilde, o Deus que se fez servo para nos resgatar. Então tem esse contexto pessoal da vida dele. Nós não estamos fazendo um mero ritual, nós estamos lembrando de Jesus. Nós estamos recordando, sabendo quem Ele é. A pergunta é, nós sabemos quem é Jesus? Jesus gosta de saber isso. Jesus gosta de ouvir a nossa resposta. Há um momento que Ele para, os seus discípulos dizem, olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a dizer, olha, alguns dizem que tu és Elias, tu és isso, tu és João Batista, tudo. E ele escuta tudo aquilo e para e olha para os seus discípulos e diz, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome dos 12, não é que essa declaração foi uma declaração única e exclusiva de Pedro, que o texto diz assim, que Pedro, em nome dos 12, porque Jesus perguntou para os 12, isto és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus quer saber o que nós pensamos dele, quem Ele é para nós. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos recordando dele, nessa visão pessoal de quem é Jesus para mim. Será que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado? Será que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador? Eu recordo isso, olhando para Ele de modo pessoal. Então, a primeira coisa, essa visão histórica. Segunda, a visão pessoal de Jesus. A terceira realidade, uma visão missional. Nós estamos perdendo essa capacidade. Eu gosto muito do que Samuel me desafia ali na porta, ele diz assim, nós temos que ir lá para fora, falar com as pessoas. Eu amo quando o Samuel me diz isso. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a nossa missão. A igreja existe para adorar e glorificar a Deus. Essa é a razão de ser da igreja. A missão da igreja é proclamar Jesus Cristo aos perdidos. E vejam o que o texto diz no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a mensagem do Senhor até que Ele venha. A proclamação é a mensagem, é o anúncio do Evangelho. Nós estamos dizendo que Deus quer salvar as pessoas. E quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo, aqui se manifesta a graça de Deus, aqui se manifesta o modo como Deus veio para nos salvar. Aqui se manifesta a nossa missão, de que nós temos que proclamar Jesus, anunciar que Ele veio para nos resgatar. Nós estamos fazendo isso. Nós precisamos de ter mais gente como Samuel, dizendo que temos que ir lá para fora,
Nós precisamos falar com as pessoas, que hoje em dia nós queremos ficar no nosso canto. Queremos que eles venham até nós, mas eles não virão. Porque Jesus disse que nós temos que ir até eles. Nós temos a mania de inverter as coisas. Jesus diz: olha, vocês têm que sair, nós queremos que eles venham. Jesus disse que nós devemos orar por obreiros, nós oramos para que Ele mande pessoas para se converterem. Nós fazemos tudo ao contrário. E está na hora de fazermos as coisas corretas, as coisas certas. Entendendo que quando nós estamos celebrando a ceia, ela está nos recordando da proclamação do Evangelho, e ela está nos recordando que nós temos uma missão a cumprir. Nós somos, conforme o apóstolo Paulo diz na sua carta, embaixadores do reino de Deus, representantes desse reino. E nós temos que proclamar esse reino. E a última coisa, hoje eu vou fugir do padrão batista de 3 pontos. Vou falar em 4. Quando nós olhamos e tomamos a ceia, nós temos uma visão futura. Ainda no versículo 26, ele diz assim: nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vejam, o texto não diz assim: houve a morte de Jesus e parou aí. Não. Diz assim: Ele vai voltar. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos olhando para frente e dizendo: nós estamos desejando a volta do Senhor. Nós sabemos que Ele vai voltar. Nós cremos que Ele vem ao nosso encontro. Nós cremos que Ele vem para estar junto conosco e que nós vamos celebrar com Ele. Foi uma promessa dele. Ele diz: não beberei mais deste vinho até aquele dia em que ele se cumpra novo no reino de meu Pai. Essa confiança e essa esperança nós temos. E nós aguardamos, nós ansiamos. Do mesmo modo como Jesus disse para os seus discípulos: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Nós também devemos dizer: Senhor, eu desejo ardentemente participar desse momento contigo. Tem sido esse o nosso desejo? Tem sido essa a nossa atitude? Celebrar em memória de Jesus, mas não como formalismo, não apenas como rito, mas sabendo quem Ele é. Porque quando nós olhamos para essa mesa, quando nós pensamos no pão, no vinho, a primeira coisa que nós
Então nós vamos, como o texto diz, que o Senhor, Ele deu graças quando Ele participa dos elementos. Então Cláudio vai estar orando, agradecendo pelo pão e pelo vinho, e depois nós vamos estar cantando, quando os elementos vão estar sendo distribuídos, o hino 65, Jesus, o bem-amado. Pai Santíssimo, Pai querido, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por o teu amor, por tudo que tu fazes por nós. Neste momento, pelo sacrifício do teu filho amado. Obrigado, Pai, pelo pão, e que possamos estar a fazer este mandamento até que semana. Obrigado por todas as bênçãos diárias, Senhor. E saibamos que estás sempre connosco, sentimos essa responsabilidade, Pai. Possamos honrar e glorificar todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigado, eu peço a Deus, Senhor, que Amém. Então vamos cantar o hino Jesus, o bem-amado, para o Cláudio distribuir os elementos. Vai chegar o tempo que vai receber. Vejam, queridos, o texto diz que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, disse: "Está o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Reconhecendo a entrega de Jesus, o Deus que nos amou e se doou por nós, em memória dele e em nome dele,
E o texto segue dizendo que, da mesma forma, depois de comer, Jesus tomou o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Reconhecendo que o Senhor assumiu um contrato, uma aliança é um contrato, é um testamento conosco, inviolável, recordando que é por causa dessa atitude que nós estamos aqui, proclamando sua mensagem e em obediência a Ele. Bebamos o cálice. Cantar a quarta estrofe com o Cláudio vai estar recolhendo os elementos. Vamos cantá-lo de pé, queridos. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos porque tu viestes até nós e nos tomastes para ti. E te louvamos, e te adoramos como nosso único e verdadeiro Deus. Mas suplicamos, Senhor, capacita-nos para que possamos entender a nossa missão de proclamar a tua graça. E nesse momento nós te pedimos que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação esteja com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.